no livro de Juízes, a partir do capítulo de número 6, nos apresenta um chamado de Deus na vida de um homem chamado Gideão, um homem que vivenciava um momento crítico de sua vida, de sua nação, pois a nação de Israel experimentava um momento de crise, um momento de afronta do inimigo, porque eles tinham se distanciado da comunhão com Deus, e Deus tinha permitido que viesse sobre eles os seus inimigos, chamados de midianitas, e por 7 anos Israel padeceu na mão dos midianitas, a ponto de ter toda a sua produção, todo o seu lucro, tudo aquilo que eles conquistavam, plantavam e colhiam, tomado pelos inimigos. E isso trouxe o empobrecimento para aquela nação, e consequentemente isto trouxe angústia para os corações, isto trouxe fraqueza espiritual, pois eles estavam abatidos espiritualmente. A fé da nação de Israel nos dias de Gideão estava abalada, eles estavam frágeis, eles estavam sem ânimo para glorificar, para adorar, para enaltecer, pois estavam sob pressão dos inimigos, eles estavam escondidos, eles estavam nas cavernas, nas covas, eles estavam fugindo da perseguição dos midianitas, e para sobreviver, Gideão estava malhando trigo no tanque de prensar uva, no lagar. E foi neste momento crítico da vida de Gideão, que o Senhor aparece a ele, lhe fazendo uma proposta, lhe propondo um chamado, lhe convidando para uma missão. E este homem tem uma reação áspera à proposta de Deus, quando o anjo lhe aparece, e diz para ele, que ele é um varão valoroso, que o Senhor era com ele, que o Senhor estava com ele. Ele revida aquelas palavras. Quando ele escuta estas palavras, ele poderia ter a reação natural de dizer, amém, glória a Deus, que bom saber disso. Mas ele não tem esta reação. A reação de Gideão é a reação de alguém que estava perdendo o ânimo espiritual. A reação de Gideão é a reação de alguém que estava com a sua fé abalada. A reação de Gideão é a reação de alguém que estava desanimado da caminhada, que estava há muito tempo sem ver sinais, pois tudo aquilo que ele sabia acerca de Deus, era o que tinha ouvido falar, era o que seus pais tinham lhe contado. O que ele sabia acerca de Deus, era o que estava na história, eram os sinais que Deus tinha feito no passado, era a manifestação da glória de Deus, livrando Israel dos egípcios, tirando Israel do Egito, e trazendo para a terra prometida. Era tudo isso que ele sabia sobre Deus. E quando o anjo chega para ele, no momento crítico da sua vida, no momento de aflição, no momento de perseguição, no momento de dificuldade financeira, no momento que para ele sobreviver, ele tinha que se esconder dos inimigos e malhar o trigo para se alimentar no tanque de prensar uvas, foi neste momento caótico que o anjo aparece para ele e diz, o Senhor é contigo. Gideão questiona a realidade e diz assim, se o Senhor é conosco, por que estamos vivendo isso? Por que estamos sendo oprimidos? Por que as coisas não funcionam? Por que as portas estão fechadas? Por que tanta luta? Por que tanta perseguição? Por que tanta afronta? Por que tanta complicação para sobreviver? Gideão era um homem atribulado de espírito. Gideão estava em um momento crítico na sua caminhada. Gideão estava fragilizado. Gideão estava sem força. Gideão, podemos entender que ele era aquele crente que tinha perdido o ânimo para servir ao Senhor. Gideão era aquele que já tinha desistido de ir para a igreja. Gideão era aquele que tinha perdido o gosto de se reunir para adorar o Senhor. Gideão ainda tinha uma pequena convicção, mas estava sem esperança,
porque a realidade chocava ele. Os fatos, os acontecimentos, os problemas do dia a dia tinham roubado dele aquela fé viva, aquela fé autêntica que os seus pais testificaram para ele sobre Deus. O Deus que Gideão conhecia era um Deus do passado, era um Deus que ainda não tinha operado diante dos olhos dele. Então o que ele tinha sobre Deus era o que contaram, mas ele não tinha experiência com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E quando o anjo chega para ele e diz para ele que Deus era com ele, ele questiona, porque visivelmente nada que estava acontecendo, nada do que ele vivia era algo que comprovava a presença de Deus, pois eles estavam sendo perseguidos pelos inimigos, afrontados, eles estavam empobrecendo ano após ano, porque toda lavoura, toda colheita, todo fruto do trabalho, os inimigos vinham sobre eles e tomavam. Então aquela nação estava enfraquecida e consequentemente a fé deles também estava abalada. Se nós contextualizarmos para a realidade dos dias de hoje, muitos estão vivendo como Gideão estava, espiritualmente fragilizados, espiritualmente sem força, espiritualmente sem ânimo, porque lhes falta evidências do manifestar de Deus. A realidade dói, os sofrimentos da vida são grandes, as lutas são grandes, os desafios são grandes, e nos falta força, ou não? Claro que sim, pois não somos anjos, somos homens, e estamos sujeitos ao medo, e estamos sujeitos à fragilidade, e Gideão estava no momento frágil da sua vida, e eu quero dizer que são os momentos frágeis da nossa vida, que são os momentos escolhidos por Deus, para que Ele chegue até nós e diga que é conosco. Mas se o Senhor é comigo, porque tudo está dando errado na minha vida. Gideão não reconhece Deus, ou não reconhece a presença de Deus naquela prova. Gideão não acredita que Deus estava com eles. Ele disse, ele questiona o anjo dizendo, cadê as maravilhas que nossos pais nos contaram? Cadê os sinais? Cadê os milagres? Cadê a manifestação de Deus? Porque os nossos pais nos contaram que Deus deu o livramento, que Deus abriu o mar, que Deus derrubou as muralhas de Jericó. Mas o que nós vemos hoje é que os inimigos triunfam sobre nós. Gideão estava espiritualmente fragilizado. Gideão estava espiritualmente sem força. Gideão era aquele crente que não glorificava mais, que não tinha mais alegria de vir para a igreja. Gideão era aquele crente que colocaram Deus contra a parede. Você conhece alguém que falou isso já? É um Gideão. E qual é a reação de Deus diante desse nosso momento de fraqueza? Qual é a reação de Deus diante desse sentimento humano que de vez em quando aflora em nós? Será que Deus reage à altura, à insensatez de Gideão? Ou Deus estende sobre ele a sua misericórdia e diz assim, porém eu hei de ser contigo.